Tudo o que aprendi sobre fogo não serviu para nada quando o céu começou a arder. Meu nome é Ricardo Souza, 37 anos, bombeiro há 17, sobrevivente. Até onde eu sei, minha vida sempre foi sobre correr na direção do caos enquanto todo mundo foge dele. Incêndios, desabamentos, acidentes. A gente treina para tudo, mas não tinha protocolo para aquilo que veio do céu. Na manhã da invasão, eu estava de plantão na estação 3 de Bright Vale. Turno noturno, tranquilo demais até pro nosso padrão. Por volta das 4 da manhã, ouvi o que pensei ser trovões, mas sem relâmpagos, sem nuvens. Só um som surdo, profundo, como se o céu estivesse rangendo. Os rádios começaram a chiar, câmeras desligaram. E então, o silêncio. Um silêncio que engolia tudo. Nosso prédio balançou. A sirene disparou sozinha. Corri até o pátio, achando que era um tremor de terra. Mas o que vi me paralisou. Havia uma luz pairando sobre a cidade. Não uma luz comum, mas um brilho azul metálico, imóvel, como se o tempo tivesse parado ao redor dela. Embaixo dela, carros subiam lentamente do chão e desapareciam. Na mesma hora, meu parceiro, Jordan, gritou do telhado. Subi correndo. Ele estava branco como giz, apontando para o horizonte. Centenas de pontos idênticos cruzavam o céu como constelações vivas, se posicionando como se fossem peças de xadrez. Não havia som de motores. Não havia som nenhum. Tentei ligar para minha esposa. Nada. Pro meu irmão, que era da reserva do exército. Nada. Era como se o mundo tivesse entrado em modo avião. Foi quando vimos a primeira explosão. Mas não como nos filmes. Não houve fogo. Não houve fumaça. Um quarteirão inteiro simplesmente deixou de existir, sugado por uma onda de luz. Não conseguimos nem entender o que estávamos vendo. Só sumiu. Voltamos correndo para dentro. Pegamos os equipamentos, vestimos as roupas como se ainda fôssemos úteis diante daquilo. Tinha que haver feridos, tinha que haver incêndios. Mas quando saímos da garagem com o caminhão, percebemos que não havia nem sirenes. Não havia ninguém pedindo socorro. As ruas estavam vazias, não desertas, não abandonadas. Vazias como se tivessem sido apagadas. Ainda havia carros estacionados, alguns ainda com os faróis ligados, mas sem motoristas, sem barulho, sem vida. Paramos na esquina da Maple Street, onde ficava uma escola. Eu conhecia o zelador, Sr. Harris. Todo dia ele acendia as luzes antes do amanhecer. Naquela manhã, estavam apagadas. Descemos para checar. A porta estava escancarada, mas lá dentro não havia bagunça, nem sinais de arrombamento. Só ausência. Aquela ausência que faz o estômago revirar. Jordan encontrou uma das nossas máscaras térmicas na traseira do caminhão e apontou para o pátio da escola. Um vulto. Não, 2. Parados, observando. Eles não se moviam, só olhavam, como se soubessem que estávamos ali. Não dissemos uma palavra. Voltamos para o caminhão. Eu tentei dar a volta por uma rua lateral, e foi então que vimos a torre de transmissão pegando fogo. Algo, ou alguém, tinha feito aquilo. Era a primeira vez que eu via chamas desde que tudo começou. E por mais estranho que pareça, aquilo me deu um senso de normalidade. Algo eu podia combater. Fogo ainda era fogo. Desci com a mangueira. Jordan ficou na cabine. Mas quando a água tocou a estrutura, uma luz vermelha explodiu do topo e me jogou para trás como se tivesse levado um choque. Quando recuperei o fôlego, Jordan não estava mais lá. A cabine estava aberta, a mangueira jogada, o motor ainda ligado, mas ele sumiu. E eu percebi, ali, no meio do asfalto quente e do cheiro de ozônio, que aquele dia não era sobre salvar vidas, era sobre entender quem ainda existia. Agora, se você tá ouvindo isso, se isso aqui chegou até alguém, eu preciso que saiba, o fogo que eu vi naquele dia não era para destruir, era para limpar. Eles estão nos escolhendo. O que eu mais gostava nos plantões noturnos era o silêncio. A cidade dormindo, o rádio em descanso, os colegas meio sonolentos, o café queimado sempre pronto. Aquele era o tipo de madrugada comum em Bright Vale, quando tudo ainda fazia sentido. Lembro que era sexta-feira. Jordan brincava que as noites de sexta eram mais calmas porque até os acidentes tinham hora para acontecer. Eu ria, mas ele tinha razão.
A cidade diminuía o ritmo depois das 2 da manhã. Peguei uma vassoura e comecei a varrer o pátio, uma mania que herdei do meu antigo capitão. Quem varre o chão, limpa a cabeça, ele dizia. Na central, o rádio fazia aquele chiado leve, como um sussurro eletrônico. Era reconfortante. A gente deixava sintonizado num canal local, mais por costume que por utilidade. Às vezes ouvíamos caminhoneiros falando besteira, outras vezes alguém cantando sozinho. Mas naquela noite, às 3h47, o som mudou. Não foi interferência. Não foi chiado. Era como se alguém estivesse tentando entrar. Uma voz, muito baixa, falando em um idioma que eu nunca ouvi. Jordan também ouviu. Ele estava deitado, com o capacete cobrindo o rosto, e levantou devagar, como se aquele som o puxasse. Você entendeu o que era isso? Perguntei. Ele negou com a cabeça, mas não pareceu assustado, só intrigado. 5 minutos depois, a transmissão voltou ao normal. Um caminhoneiro falando do trânsito na I-73. Rimos. Seguimos o turno, mas algo ficou no ar. Um incômodo, como uma pedra no sapato que você tenta ignorar. Às 4h20, saímos para uma ronda de rotina. Não era obrigação, mas gostávamos de verificar hidrantes e caixas de energia da região central. Era o tipo de coisa que ninguém nota até dar errado. O bairro estava quieto demais. As casas com as luzes apagadas, mas não só pela hora. Era como se tivessem sido abandonadas às pressas. Na avenida principal, um semáforo piscava em amarelo intermitente. Isso nunca acontecia ali. O sistema era automático, controlado por rede. Jordan comentou: deve ter dado bug na central. Mas não havia nenhum alerta da companhia de energia. Peguei meu celular para verificar o aplicativo da cidade. Tela preta, sem rede, sem Wi-Fi, sem nada. Olhei para o céu. Nenhuma estrela, nem lua. Só um negrume opaco, sem brilho. Como se uma manta tivesse sido jogada sobre a cidade. Jordan apontou para o relógio digital de uma farmácia. 0444. Os números começaram a piscar desordenadamente. Depois, pararam. O visor ficou vazio. Voltamos para a viatura. Decidimos retornar à base. Na esquina da estação 5, vi um cachorro parado no meio da rua. Um pastor alemão, olhando fixamente para cima. Ele não reagia à nossa presença, nem ao barulho do motor. Só olhava. Segui seu olhar, mas não havia nada. Só aquele céu escuro e pesado. Na estação 3, tudo estava como deixamos. Silêncio. Café morno. Luzes funcionando. Por um instante, pensei que era só uma noite esquisita. Uma falha elétrica. Um apagão nos sistemas. Mas então, ouvi de novo a voz. Agora mais clara, mais firme, vinda do rádio da base. Não era inglês, nem espanhol, mas não parecia sem sentido. Era estruturado, com ritmo, como se alguém estivesse recitando. Um mantra? Um código? Jordan se aproximou do rádio. Deixa assim, ele disse, com a voz baixa. Vamos gravar. Liguei o gravador da central. Anotei a hora, 04h56. A transmissão durou exatamente 2 minutos. Depois, silêncio total. E então, às 0h50 em ponto, a base tremeu. Foi como um trovão subterrâneo. As paredes vibraram. As lâmpadas piscaram. A cafeteira estourou com um estouro seco. E aí, a sirene. Não a nossa, mas uma externa, longa, contínua, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Corremos para fora. O céu estava mudando. Pontos de luz se acendiam sobre nós, como buracos em uma lona negra. Mas não era iluminação, era movimento. Como se fossem olhos se abrindo no alto. Uma dessas luzes começou a descer. Não caía, flutuava, silenciosa, estática. Abaixo dela, o chão tremia. Os carros da rua começaram a se mover sozinhos, como se fossem puxados por algo invisível. Um caminhão de lixo se ergueu do asfalto, girou no ar e desapareceu. Corri para o rádio da viatura. Nada, nem estática, nem sinal. Peguei o celular, tela preta. Olhei para Jordan. Ele olhava para o horizonte. Tem mais vindo. E havia mesmo. 3, 5, 7 pontos, descendo lentamente. Bright Vale estava cercada. Ou pior, marcada. Às 05:10, ouvimos os primeiros gritos. Vieram do sul, do bairro da escola técnica. Corremos para lá, não por obrigação, por instinto. Se alguém gritava, a gente respondia. Sempre foi assim.
Mas quando chegamos, não havia ninguém. Só carros vazios, portas abertas, bolsas no chão e o som. De novo, aquela voz, agora vindo de dentro da escola. Jordan entrou primeiro. Eu fui atrás. O corredor estava escuro, mas não por falta de luz. Era como se a luz não tivesse permissão para entrar. Pisávamos devagar. Cada passo fazia eco. Um eco esquisito, distorcido. E então, o som parou, de repente. Na sala de música, achamos um notebook aberto, com a webcam ligada. A tela mostrava o que parecia ser a nossa imagem, mas não era. O ângulo estava errado, a posição também. Era como se alguém nos observasse de outro ponto do mesmo ambiente. Um ponto onde ninguém estava. Jordan fechou a tampa. Na hora, todas as luzes da escola se apagaram e a porta da frente se fechou sozinha, com um estrondo que sacudiu as paredes. Corremos, pulamos uma janela lateral. Caímos no mato! Rasguei o braço. Jordan torceu o tornozelo, mas saímos. Do lado de fora, o céu agora tinha dezenas de pontos. E todos eles estavam parados, como se esperassem alguma coisa. Voltamos para a base, pegamos o caminhão, ligamos o motor. E então, às 05h45 da manhã, veio o pulso. Um raio de luz azul cortou o céu de leste a oeste. Tudo desligou, tudo mesmo. Motor, painéis, luzes. Até o relógio parou. O tempo congelou. Foi quando percebemos. Aquilo não era o começo de uma guerra. Era o fim de uma escolha. O tempo voltou. De repente, depois do pulso azul, o silêncio foi quebrado por um som agudo, insuportável, como se o próprio ar estivesse gritando. Tampamos os ouvidos, mas não adiantava. O som estava dentro da nossa cabeça. O caminhão dos bombeiros, morto há minutos, piscou os faróis uma última vez e explodiu. Não como numa explosão de gasolina. Ele se desfez em luz. Partículas flutuando, como se tivesse sido desmontado átomo por átomo. Jordan gritou. Corremos pela lateral da base, saltamos a grade e entramos numa rua paralela, onde ficava o pequeno parque da cidade. Lembro de olhar para os brinquedos, girando sozinhos. Não havia vento, nem criança, só os balanços rangendo, numa repetição sinistra. Foi lá que vimos o primeiro. Do outro lado do campo, entre os bancos e a cerca viva, uma figura alta e magra andava devagar, como se patrulhasse. A pele azulada brilhava sob a névoa. Não tinha rosto. Ou, se tinha, não era humano. Os olhos eram duas esferas negras, e onde deveria estar a boca, havia só uma linha vertical que pulsava, abrindo e fechando como uma fenda viva. Jordan puxou meu braço, mas eu não consegui me mover. A criatura parou. Virou o rosto, ou o que parecia ser um rosto, diretamente para nós. E então, sumiu, como se tivesse sido engolida pelo próprio ar. A gente correu, pulamos muros, atravessamos quintais, passamos por casas com portas abertas e televisões ligadas, mas sem ninguém assistindo. O mundo parecia ter sido evacuado em segundos. Chegamos ao centro comunitário. Era um prédio de concreto, usado para abrigar vítimas de desastres naturais. As portas estavam abertas. Lá dentro, um grupo de pessoas, 7 ou 8, sentados em silêncio, todos olhando para o chão. Um homem, devia ter uns 50 anos, se levantou. Tem mais vindo, ele disse, sem encarar ninguém. Eles não querem falar, só olhar. Nos deixaram entrar. A tranca da porta estava quebrada. Alguém havia tentado se proteger ali e falhado. Nos fundos do prédio, um rádio antigo chiava. Me aproximei. Uma voz surgiu entre as ondas. Eles estão nos escolhendo? Eles estão nos... A transmissão cortou. Shade! Murmurou alguém do grupo. Jordan perguntou. Quem é esse tal de Shade? Ninguém respondeu. Mas eu vi nos olhos deles que sabiam. Ou, pelo menos, tinham ouvido o nome antes. Shade. A tal voz que avisava por rádios, mensagens, interferências. Ficamos lá por horas. Ninguém falava muito. Só escutávamos. E do lado de fora, o mundo descia um degrau a mais rumo ao inferno. Luzes passavam sobre os telhados. Não como helicópteros. Eram feixes que vinham do alto e varriam as ruas com precisão. Quando um desses feixes encostava numa casa ou num carro, sumia. Tudo dentro daquele círculo desaparecia. Às 7h30, um jovem chamado Danny enlouqueceu.
Ele disse que aquilo era um teste, que os alienígenas estavam caçando os escolhidos. Pegou um canivete, apontou para a própria garganta. Consegui arrancar da mão dele, mas o olhar dele nunca vou esquecer. Eles me viram, eles me marcaram. Foi quando começou a fumaça. Não sabemos de onde veio. Entrava pelas frestas, pelas janelas. Não tinha cheiro, mas ardia os olhos e a garganta. Parecia ter vontade própria, contornando objetos, buscando espaços. Uma mulher do grupo, Vanessa, começou a tossir sangue. Um homem caiu desacordado. Tivemos que sair. Jordan me olhou. Não precisou dizer nada. A gente se comunicava assim, no olhar. Ele puxou a Vanessa pelo braço. Eu fui pelos fundos, tentando abrir a porta de emergência. Lá fora, caos. Explosões silenciosas, clarões vermelhos no céu. E o som, sempre o som, voltando como se rasgasse o próprio tempo. Passamos por uma rua lateral, onde tudo estava invertido. O asfalto ondulava como água. Os postes estavam dobrados para baixo, como se gravitassem em direção ao subsolo. Vi um carro suspenso no ar. Uma família presa lá dentro. Gritavam, mas sem som. O vidro estilhaçou. As pessoas sumiram. Só restou o carro, vazio. Corremos, sem rumo. Viramos na Jefferson Avenue e vimos uma cena que vou levar até o fim dos meus dias. O hospital, ou o que restava dele. Parecia ter sido cortado ao meio com uma lâmina gigante. A parte superior flutuava a poucos metros do chão. Pessoas congeladas no ar, como estátuas. Uma enfermeira com uma bandeja flutuando. Um médico parado em meio a um salto. Ficamos parados, sem conseguir piscar. E então, tudo caiu, com um estalo. Como se a realidade tivesse sido solta da corda que a sustentava. O barulho foi seco, definitivo. Jordan me puxou. A gente precisa sair da cidade. Agora, concordei. Mas para onde? A rodovia estava destruída. As pontes desmoronadas. A ferrovia sumida. Bright Vale era uma armadilha. Foi então que ouvi a voz. Não no rádio, na minha cabeça. Juan Ricardo Souza. Você resistiu ao fogo, mas o fogo não era o teste. Travei. Jordan notou. Sacudiu meu ombro. Tá ouvindo? Sim. Sussurrei. Mas não é de fora. Ele não entendeu. Como explicar? Era como um sussurro dentro da alma. Como se alguém soubesse quem eu era, onde eu estava, o que eu temia. Andamos até o estacionamento de um supermercado abandonado. Ali, entre caminhões e contêineres, nos escondemos. Encontramos outros 2 sobreviventes, uma idosa e um garoto. Os 2 em choque. Mal falavam. Do alto do mercado, vimos uma nave. Pela primeira vez, de perto. Não era como nos filmes. Ela não fazia sombra. Não parecia sólida. Era como um reflexo líquido no ar. Mas onde ela passava, as coisas mudavam. Telhados derretiam. Relógios paravam. Pássaros caíam mortos. E então, um feixe nos atingiu. Não queimava, não explodia, mas congelava. O tempo parou. Meu corpo travou. Vi Jordan tentando gritar. O garoto agarrado à idosa. Tudo congelado. E depois, escuridão. Acordei com a boca cheia de terra e o gosto metálico de sangue. Meu corpo latejava inteiro, como se tivesse sido atropelado por um trem. O céu ainda estava lá. Se é que aquilo podia ser chamado de céu. A luz era azulada, constante, como se o tempo estivesse preso entre 2 batidas de coração. Jordan não estava ali. Levantei cambaleando. Estávamos numa estrada de terra, nos arredores de Bright Vale. Não sabia como tínhamos chegado até ali. Minhas lembranças eram borrões. A nave, o feixe de luz, o congelamento. E depois, um apagão. Ao longe, vi a cidade. Ela não ardia. Ela desaparecia. Prédios inteiros afundavam, como se o solo estivesse engolindo tudo. A estação 3, o centro comunitário, até o parque. Tudo se desfazia em silêncio. Não havia gritos. Não havia alarme. Só a certeza de que nada daquilo voltaria a existir. Eu andei por mais de meia hora, talvez mais. Cruzei com uma fazenda abandonada, tratores ainda ligados, gado imóvel como estátua. Entrei numa casa, procurei comida, água, qualquer coisa. Encontrei uma Bíblia aberta em cima da mesa. Estava virada em Apocalipse 6:108. E olhei, e eis um cavalo amarelo.
E o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. Fechei o livro, respirei fundo. E foi então que ouvi a voz: Ricardo. Era Jordan. Segui o som. Encontrei-o caído atrás do celeiro. Estava pálido, desidratado, mas vivo. Ele me olhou como quem voltou de um lugar que não existe no mapa. Eles entraram na minha cabeça. Ele disse. Me mostraram coisas. Que coisas? O futuro. Onde a gente não está mais aqui. Levei Jordan até um córrego. Lavamos o rosto. Bebemos água. Descansamos um pouco. O silêncio era pesado. Não um silêncio de campo. Um silêncio cósmico. Como se o mundo estivesse suspenso. Esperando. Decidimos voltar à cidade. Era suicídio. Mas sabíamos que não podíamos fugir para sempre. Havia pessoas lá. Talvez vivas. Talvez não. Mas eu precisava saber. Minha esposa. Meu irmão. Meus colegas. Eu tinha que saber. A entrada de Bright Vale estava irreconhecível. O letreiro da cidade estava derretido. Árvores flutuavam, sem raiz, sem peso. E no meio da estrada, um homem, alto, vestido como militar. Mas havia algo de errado. A pele, acinzentada demais. Os olhos, fundos. O rosto, vazio. Ele nos parou com um gesto. Voltem. Vocês não deviam estar aqui. Quem é você? Perguntei. Ele sorriu. Um sorriso que não tinha emoção, só função. Alguém que decidiu colaborar. Jordan sacou o bastão de emergência, mas o homem levantou a mão e Jordan caiu, desmaiado, sem dor, sem barulho, como se tivessem desligado ele. Eu caí de joelhos. Por quê? Porque vocês não sabem obedecer. Vocês não param, não desistem. E isso os torna perigosos. Fui apagado de novo. Acordei amarrado, não fisicamente. Mas a minha mente estava presa. Flutuava por lugares que não compreendia. Vi imagens, cidades que nunca existiram, formas de vida que pareciam feitas de luz. E um mapa. Um ponto vermelho pulsando no centro. Colmeia zero. Acordei de verdade no subsolo de uma loja de conveniência. Um grupo de sobreviventes me puxava por um túnel improvisado. Estavam organizados. Tinham lanternas, armas improvisadas, comida. Onde estamos? Na zona neutra, disse uma mulher, com o rosto coberto por uma bandana. Um dos poucos lugares onde eles ainda não entram. Por quê? Ninguém sabe. Mas Shade mandou a coordenada. Shade, de novo aquele nome. O fantasma do rádio. Fiquei com eles por horas. Aprendi sobre os túneis, sobre os que foram capturados, sobre os que voltaram. Diferentes. Uma jovem chamada Nia me mostrou um caderno cheio de anotações, desenhos dos invasores, mapas de zonas de silêncio. E no fim, uma foto. Era minha esposa. Onde você conseguiu isso? Um entregador passou por aqui. Disse que ela pode estar viva. Em outro ponto. Na zona nula. Meu coração disparou. Zona nula. A área da cidade onde nada mais funciona. Onde som e eletricidade desaparecem. Onde ninguém voltou. Eu preciso ir até lá. Então vá, mas vá rápido. O céu vai descer hoje. Peguei uma mochila, lanterna, máscara de fumaça, um rádio que ainda funcionava parcialmente. Jordan estava lá, mas inconsciente. Algo dentro dele quebrou. Saí sozinho. O caminho até a zona nula foi como atravessar um pesadelo acordado. Casas flutuando, rios invertidos, estátuas humanas petrificadas no meio da rua. E sons fragmentados, vozes familiares que vinham do chão. Gritos de gente que eu conhecia, chamando por mim. Quando cheguei no limite da zona nula, tudo apagou. O rádio, a lanterna. Até o som dos meus passos era como caminhar dentro do vácuo. A cidade deixava de ser cidade. Virava só ausência. Vi uma estrutura no centro, um cubo flutuante, girando, pulsando. Quando me aproximei, ele mudou de cor. Vermelho, depois branco, depois silêncio. E então, eles vieram. 3 figuras, altas, humanoides, mas sem vida, sem alma. Se moveram como fumaça sólida, cercaram o cubo. E um deles me viu. Foi quando o chão desapareceu. E eu também. Eu acordei cuspindo poeira. Meu corpo estava coberto de cinzas, e meu peito doía, como se algo tivesse tentado arrancar meu coração, com a força do pensamento. Mas eu estava vivo. Dessa vez, eu não estava sozinho. Havia gente ao meu redor. 5 ou 6 figuras se movendo em silêncio dentro de uma espécie de galpão metálico.
iluminado por luzes fracas e irregulares. As paredes eram de ferro velho, reforçadas com placas de sinalização e portas arrancadas de carros. Um abrigo improvisado, mas resistente. Um homem se aproximou, grande, barba espessa, olhos fundos e vermelhos de sono. Acordou, disse, seco. Sorte sua. Podia ter sido deixado lá. Onde estou? No abrigo Silo. Antiga fábrica de munição, desativada. Agora é nosso. Por enquanto, seu nome era Malik. E ele não era como os outros sobreviventes que encontrei até agora. Malik não confiava em ninguém. Acreditava que todos estavam marcados. Que os invasores podiam ver através dos nossos olhos. Que qualquer um podia ser um espião, mesmo sem saber. Eles entram na sua mente. Ele dizia, quando você dorme, quando você sonha. O grupo era uma mistura de gente quebrada. Uma enfermeira, um adolescente, um casal de professores e um ex-policial com o rosto parcialmente queimado. Todos tinham histórias. Todos perderam alguém. Mas aqui, ninguém falava de antes, só do agora. Nos primeiros dias, fui tratado com desconfiança. Eu não era um deles. Malik me observava como um falcão, esperando eu pisar em falso. Qualquer deslize podia ser fatal. Aqui, não havia segundas chances. E então, veio a noite da escolha. O rádio pegou o sinal. Uma transmissão fragmentada, mas nítida o bastante. Refúgio verde. Coordenadas. Abrigo confirmado. Sobreviventes a caminho. A enfermeira chorou. O garoto se ajoelhou. O casal se abraçou como se tivesse escutado o toque de um sino divino. Malik, não. Ele só encarou o rádio com desprezo. Armadilha. Isso aí é falso. Eles querem nos agrupar. E se for real? Perguntei. E se não for, vai arriscar? Sim. Se há uma chance de que minha família esteja lá, eu vou. O debate virou briga. A divisão foi imediata. Quem quiser ir, que vá. Malik rosnou. Mas não volta. Ficamos frente a frente. Ele com uma barra de ferro. Eu com um machado de emergência do abrigo. Um silêncio mortal entre nós. E por um segundo, achei que fosse acabar ali. Mas ele baixou o braço. Vai, some. Mas se trouxer eles pra cá, eu mesmo te mato. Saí com mais 3. A enfermeira, o garoto e um dos professores. Pegamos um mapa, algumas garrafas de água e seguimos as coordenadas. O caminho até o Refúgio Verde era como andar dentro de um pesadelo que muda a cada esquina. As ruas mudavam de posição. As placas mostravam palavras que não existiam. Em uma delas, o nome da minha mãe apareceu, escrito em uma língua impossível de pronunciar. Eles estão nos testando, disse o professor. Eles querem ver até onde vamos. Ou querem nos quebrar, respondi. Chegamos ao Refúgio Verde no 3º dia. Um prédio imenso, com muralhas de concreto e torres de observação. Lá dentro, dezenas de pessoas, organizadas, alimentadas, sorriam. Havia luz elétrica, havia água quente, havia música. Fomos recebidos como heróis. Ofereceram banho, comida, cama. E durante 2 horas, achei que o pesadelo tinha acabado. Mas então vi os olhos. Eles não piscavam. As pessoas andavam em sincronia. Falavam de forma ensaiada. A enfermeira sorriu, mas seus lábios tremiam. O garoto se calou por completo. O professor tentou fugir e não voltou mais. Naquela noite, ouvi a voz, não do rádio, da parede. Ricardo Souza. Agora você entende. Eles não precisam da nossa morte, só da nossa entrega. Era Shade, ou alguém fingindo ser. O refúgio não era um abrigo, era um experimento, uma vitrine, uma colmeia social onde os humanos mais frágeis eram convencidos a colaborar. E aos poucos, eles mudavam. No 4º dia, vi a enfermeira ajudar na seleção de novos hóspedes. Ela sorria com o mesmo olhar morto de todos os outros. Eu a chamei pelo nome. Ela me olhou. Por um segundo, hesitou. E depois, gritou. Guardiões chegaram. Homens uniformizados, armados, mas eles não se moviam como humanos. Tinham algo errado nos movimentos. Rígidos, como marionetes mal ensaiadas. Fugi. Pulei uma cerca. Atravessei um esgoto. Corri por horas. E quando achei que ia morrer de exaustão, alguém me puxou. Era Malik. Eu disse. Não perguntei como ele me achou. Não quis saber.
Só agradeci. Estávamos juntos novamente. E agora ele confiava em mim, porque eu tinha visto o que ele já sabia. O verdadeiro inimigo não era o alienígena, era o humano, quebrado por dentro. Voltamos ao silo. O grupo havia diminuído. 3 haviam sumido. 2 estavam em choque. Mas agora havia uma liderança, minha. Malik cedeu. Você viu com os próprios olhos. Agora fala. O que vamos fazer? Sobreviver. Mas com propósito. Não basta viver escondido. Precisamos entender. Precisamos lutar. Precisamos achar Shade. Shade é um fantasma. Não. É a única voz que ainda tenta nos libertar. Começamos a montar planos, rastrear sinais, observar os padrões. Aprendemos que os invasores evitavam certas zonas, que seus feixes não atravessavam concreto antigo, que certas frequências de som os desorientavam por segundos. Era pouco, mas era algo. Até que um dia, o garoto voltou. Aquele mesmo que foi comigo ao refúgio. Ele reapareceu no silo, mas algo nele estava diferente. Quieto demais, calmo demais. Malik me puxou de lado. Ele não é mais ele. Como assim? Eles o usaram. Ele é uma porta agora. Horas depois, o silo foi atacado. Uma nave pairou sobre o galpão. Luzes invadiram. Paredes explodiram. Gente sendo sugada pro teto, desintegrada, apagada. Malik lutou até o fim. Eu fui puxado. Não resisti. E no último segundo, antes da escuridão total, eu vi o garoto sorrindo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Flutuar, a ausência total de chão, de direção, de som. Quando a nave me puxou do silo, minha mente se desligou, como se minha consciência tivesse ficado lá embaixo, soterrada no concreto que explodia. Mas meu corpo foi levado. Quando acordei, a primeira coisa que senti foi a ausência de peso. Eu estava suspenso, preso por faixas translúcidas, como garras invisíveis que não apertavam, mas me impediam de cair. O lugar ao redor era impossível de descrever. Paredes que não eram sólidas, superfícies que se moviam como pele viva, luzes que não iluminavam, mas criavam formas. Tudo pulsava, como se a nave estivesse respirando, ou sentindo. Tentei me soltar. As amarras reagiram, apertando levemente. Uma corrente elétrica percorreu meus músculos, me obrigando a ficar imóvel. E então, ele apareceu. Não caminhou, não flutuou. Ele simplesmente estava ali, onde antes não havia nada. A forma de um ser, alto, esguio, com olhos completamente brancos. Nenhuma boca, nenhum som. Mas sua presença era ensurdecedora. Ele se aproximou e algo mudou no ar, como se a gravidade tivesse se invertido só ao redor dele. Tudo vibrava, até meus pensamentos. E então, ele falou, sem som, dentro de mim. Você resistiu. 3 vezes. Isso é relevante. Minha mente ardia. Tentei responder, mas não consegui mover nem a língua. A maioria se dobra. Você se nega. As imagens vieram como choques elétricos. Minha esposa sorrindo. Meu irmão na base militar. Jordan gritando. O refúgio verde. Malik morrendo. O garoto sorrindo. Tudo em sequência brutal. Como se ele tivesse acesso à minha memória. Como se estivesse rebobinando minha vida. Vocês queimam com emoção. Isso torna difícil a assimilação. Ele me estudava, não com olhos, com algo além da visão. Um escaneamento emocional. Eu sentia meu medo sendo pesado, minha raiva medida, minha culpa analisada. E então, a dor? Ele me mostrou o que eles faziam. Fui empurrado para dentro de uma lembrança que não era minha. Vi humanos sendo abertos, estudados, reconectados, não por maldade, mas por cálculo. Como se desmontassem uma máquina para entender seu funcionamento. E vi eles tentando copiar. Copiar sentimentos, reações, vínculos. Mas tudo saía errado. Porque havia algo que eles não conseguiam replicar. Escolha. Vi um deles, um dos invasores, tentando sentir medo. Mas era artificial. Uma simulação. Eles não entendiam por que alguns de nós escolhiam resistir mesmo diante da morte certa. Isso fascina e assusta. Falei. Pela primeira vez, desde que fui capturado, minha voz saiu. Vocês vão destruir tudo? Ele inclinou levemente a cabeça. Um gesto quase humano. Não destruímos. Corrigimos.
Corrigir? O quê? O erro, a aleatoriedade, a desordem. Vocês são instáveis e, por isso, perigosos. As amarras se afrouxaram. Caí de joelhos no chão da nave, mas o chão era macio, como carne viva. A luz mudou. Agora era vermelha. Um alarme silencioso. Algo estava errado. Há um ruído em vocês. Um desequilíbrio que não compreendemos. Talvez porque vocês não sentem. Sentir é ruído. Ruído é falha. Mas é isso que nos faz lutar, amar, escolher. Ele se afastou. Por isso falhamos. Por isso, há resistência. Outros apareceram. 3, depois 5, depois dezenas. Todos olhando. Todos imóveis, como juízes. E então, uma transmissão. Na nave, uma voz. Ricardo Souza. Se você estiver ouvindo, você ainda pode sair, mas precisa correr. Agora. Era Shade. A nave estremeceu. Luzes piscando. Alarmes vibrando. Os seres reagiram, mas de forma contida. Como se não soubessem o que estava acontecendo. Como se tivessem sido pegos de surpresa. A parede da nave se abriu. Não como uma porta, mas como uma fenda viva. E lá fora, estava a terra, a cidade, Bright Vale, mas vista de cima, como de uma altura impossível. Como se eu estivesse vendo tudo de um lugar entre dimensões. Você não deveria estar consciente? Um deles disse. Não aqui, não agora. Talvez. Vocês estejam começando a entender. Eles tentaram me prender de novo, mas as amarras falharam. A nave estava falhando. Shade, ele fez algo. Corri. Não fazia sentido correr dentro de uma nave, mas corri. Os corredores se desmanchavam à medida que eu passava. As paredes se desfaziam. A estrutura não era feita de metal. Era feita de controle. E agora estava descontrolada. Vi uma janela, uma abertura. Saltei e caí. Por segundos eternos, meu corpo despencou num túnel de luz e escuridão, onde memórias, imagens e sensações se misturavam. Vi meu pai. Vi um incêndio antigo. Vi minha infância. Vi minha morte. Mas não a física, a emocional. A que quase aconteceu no dia em que perdi minha fé. E então, impacto. Voltei ao chão, no meio do mato, respirando, vivo. A nave não estava mais ali. O céu estava limpo. O som, natural. Shade salvou minha vida. Ou talvez só tenha atrasado o inevitável. Mas uma coisa era certa. Eles têm medo. Medo do que não podem controlar. Medo de nós. Eu não sei quanto tempo fiquei deitado naquele campo. Podia ter sido minutos ou dias. O sol finalmente tinha voltado. Tímido, filtrado por nuvens, mas real. Pela primeira vez desde o início, o céu parecia humano. A cidade de Bright Vale ainda ardia no horizonte, mas agora não em chama. Era como se estivesse em ruínas silenciosas, contemplando sua própria queda. Aquilo que um dia foi meu lar, minha rotina, minha missão como bombeiro, agora era uma lembrança quebrada. Levantei com dificuldade. Meus ossos estalavam como se estivessem reaprendendo a existir sob a gravidade. As roupas rasgadas, o corpo coberto de arranhões e a mente muito longe de qualquer lugar seguro. Mas eu ainda estava de pé. E isso, naquele mundo novo, já era uma vitória. Não sabia onde estavam os outros. Malik, Jordan, a enfermeira, o garoto, Shade. Todos podiam estar mortos. Ou piores do que mortos. Mas cada um deles tinha deixado algo em mim. Um eco. Uma cicatriz viva, enquanto caminhava pela estrada rachada que levava ao interior. Vi sinais, pedaços de vida deixados para trás. Uma mochila infantil com um ursinho de pelúcia pendurado. Um tênis perdido no meio do mato. Um capacete de bombeiro com sangue seco na lateral. Não era o meu. Era de alguém como eu. Alguém que tentou salvar. E falhou. As palavras do alien ainda ecoavam. Vocês são instáveis. E por isso, perigosos. Sim, somos. Porque mesmo diante do impossível, do incontornável, do incontrolável, nós seguimos, gritamos, lutamos, amamos. E é exatamente isso que eles não conseguem entender. A nossa resistência não é lógica, é emocional, é absurda, é humana. Sentei num toco de árvore e olhei o céu. Me perguntei se eles ainda estavam lá em cima, observando, esperando, escolhendo. Porque era isso que Shade dizia. Eles não nos querem mortos, nos querem calados. Mas eu não vou me calar.
Agora eu sei. A invasão não é só física. Ela é mental, espiritual. Eles querem moldar o que significa ser humano. Apagar o que nos faz errar, sim, mas também o que nos faz sentir. E eu não vou deixar. Respirei fundo. O ar tinha cheiro de terra molhada e ozônio. Uma mistura de destruição e renascimento. Peguei uma caneta do bolso da farda destruída e, com um pedaço de papel de um caderno queimado, comecei a escrever. Meu nome é Ricardo Souza. Eu sou bombeiro. Eu sobrevivi às primeiras 24 horas da invasão. E agora eu entendo. A luta só começou. Não escrevi pra mim. Escrevi pra quem encontrar. Pra quem vier depois. Pra quem, de acordo como eu, estiver tentando montar esse quebra-cabeça que se espalha pelo mundo. Shade está em algum lugar. Eleanor deve ter uma resposta. Rafa ainda está lutando. Amanda talvez esteja viva. E Ed, ele conhece caminhos que ninguém mais conhece. A gente não sabe ainda como vencer, mas já sabemos como resistir. E talvez, no fim, essa seja a única coisa que importa. Se você estiver lendo isso, saiba que ainda há tempo. Ainda há pessoas tentando. E enquanto houver alguém tentando, nós não perdemos. O céu ainda observa, mas agora nós também estamos observando.